Olá, minha galera linda do quinto ano! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para a história? Isso! Então vamos lá, vem comigo! Abra um livro de história de vocês na página 123 e vamos começar a ver o ciclo do açúcar. Vocês se lembram que quando os portugueses chegaram aqui, eles viram muito pau-brasil e começaram a explorar o pau-brasil da nossa terra, não é verdade? Pois é, esse ciclo, o primeiro que nós tivemos depois da descoberta de Cabral, chamou-se ciclo do pau-brasil. Logo em seguida veio o ciclo da cana-de-açúcar, ou o ciclo do açúcar. Vamos ver como foi? Muito bem. Diante da necessidade de ocupar o território brasileiro, foi preciso encontrar, além do pau-brasil, alguma atividade econômica que pudesse render lucro a Portugal, além de fixar a população lusa na terra. Lusa significa portuguesa, certo? Eles precisavam também fazer com que os portugueses quisessem ficar na terra. Devido ao tipo de solo encontrado no Brasil e ao valor que o açúcar tinha no mercado europeu, decidiu-se implantar lavouras de cana-de-açúcar. O solo do Brasil era do tipo massapê, também conhecido como terra roxa, que era favorável à plantação de cana-de-açúcar. Além disso, o valor do açúcar na Europa rendeu para Portugal muito lucro, sendo a força da economia durante muitos anos. Então, a nossa primeira força de economia, não é? Que não rendia para o Brasil, rendia para Portugal, foi o pau-brasil. Depois, Portugal, por conta do preço e do nosso solo, preço na Europa do açúcar, e por conta do nosso solo, que era um solo bom para cana-de-açúcar, ele resolveu explorar a cana-de-açúcar, transformar em açúcar e vender na Europa. E isso rendeu muitos lucros para Portugal. As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas por Martim Afonso de Souza, da Ilha da Madeira. Foram plantadas no engenho dos Erasmos, instalado no Brasil, na Vila de São Vicente, que nós já vimos que fica lá no Sudeste, por ali, por onde está São Paulo. No entanto, essas lavouras cresceram muito mais no Nordeste. Então, apesar de terem começado no Sudeste, as lavouras de cana-de-açúcar deram muito mais certo no Nordeste, lá por Pernambuco. Em Pernambuco, o primeiro engenho foi o Nossa Senhora da Ajuda, pertencente a Jerônimo de Albuquerque, cunhado do Donatário Duarte Coelho, em Olinda, nas terras onde hoje é o bairro de Peixinhos. Os senhores de engenho tinham uma posição social de bastante destaque, ou seja, eles eram considerados pessoas importantes na sociedade. Instalar engenhos era muito caro. No entanto, eles ficavam em pontos estratégicos, próximo ao litoral, o que facilitava o embarque da produção de açúcar para os mercados europeus. Além disso, a arquitetura de suas construções era bem definida, pois era fundamental ter uma grande quantidade de terras. Por isso, as capitanias hereditárias foram bem interessantes para esse modelo de atividade econômica. Sim, porque as capitanias hereditárias elas eram enormes, né? O donatário ele tinha direito a tomar conta de um pedaço enorme de terra. E isso facilitou a implantação das lavouras de cana-de-açúcar aqui no Brasil, lá em Pernambuco, né? Como nós vimos, e na Vila de São Vicente, que é no Sudeste. Nos engenhos existia a casa grande, a senzala, a capela, a lavoura, a moenda, o pomar, a casa de bagaços, a caldeira, a casa do mel, a casa de purgar, as oficinas e a estrebaria,
as casas de empregados livres, o canavial, o curral e o rio. Os 5 primeiros espaços existiam em todos os engenhos. Os demais eram variáveis. Na casa grande viviam o senhor de engenho e sua família, que também era composta por parentes, agregados e apadrinhados, pois não se restringia ao núcleo familiar hoje atribuído. Em geral, ela estava localizada no melhor ponto de todo o terreno, com vista para a grande parte do engenho, porque assim o senhor poderia controlar melhor o que acontecia em toda a propriedade. Na senzala viviam os escravos. Eram locais desumanos, pois não havia qualquer conforto. Em geral, existia um pelourinho em frente à senzala, que era utilizado para castigar cruelmente quem se revoltasse ou desobedecesse. Nos engenhos também havia a capela. Era uma espécie de local de encontro que, em certa medida, desempenhava a função de centro social, pois lá se reuniam as pessoas livres que viviam no engenho e na vizinhança para as celebrações e os acontecimentos religiosos. Ainda existiam as lavouras e a moenda, onde a cana-de-açúcar era plantada, colhida e moída, nessa ordem. Havia muito trabalho a ser feito nos engenhos. As lavouras eram cultivadas pelos escravos sob a inspeção dos feitores, que os vigiavam e aplicavam-lhes punições. O trabalho na casa grande ficava aos cuidados da mulher do senhor de engenho, e quem os realizava eram os escravos domésticos. E muitas mulheres gerenciavam os engenhos de suas famílias, como Branca Dias, Madalena Gonçalves e Ana Paz. Então não havia só homens, mas também as mulheres eram poucas. Nos engenhos ainda havia outros trabalhadores livres, como pedreiros, vaqueiros, condutores de carros de boi, lavradores, pois cuidavam das necessidades de subsistência dos engenhos. Isso porque os engenhos eram praticamente autossustentáveis. Era necessário existir uma lavoura para o consumo da alimentação da casa grande. Nesse parágrafo tem uma palavra que é a palavra subsistência, tá? Vocês vão ouvir muito as pessoas falarem subsistência, mas a pronúncia correta dessa palavra é subsistência, certo? Subsistir, tá? Subsídio, tá bom? Então é preciso tomar bastante cuidado com essa palavra. O BS tem som de ps e não de bz, tá? Mesmo com todas as dificuldades de instalação, essa atividade econômica prosperou, chegando a existir, num curto período de tempo, a instalação de vários engenhos. Tal situação chamou a atenção dos holandeses, que se instalaram na região de produção açucareira, Pernambuco. Nós já conversamos sobre isso, né? A invasão holandesa em Pernambuco, conversamos na aula, se eu não me engano, na aula passada. E assim puderam aprender sobre toda a produção. Anos mais tarde, a Holanda conseguiu superar as vendas do açúcar de Portugal e ganhou boa parte do mercado europeu, fato que deu início ao término do ciclo do açúcar. Com isso, buscou-se uma nova atividade econômica para o Brasil. Começou o ciclo do ouro. Então, nós vimos que primeiro nós tivemos o ciclo do pau-brasil, que foi o primeiro produto explorado aqui no Brasil, enquanto ainda era colônia. Ainda colônia, Portugal pensou na cana-de-açúcar, porque o açúcar estava bastante caro na Europa e o solo brasileiro era bom para plantar a cana-de-açúcar. Então resolveu-se pelo açúcar e foi muito bom durante muito tempo. A Holanda invadiu Pernambuco, fez bastante contribuições por lá,
mas também aprendeu bastante e levou o conhecimento que aprendeu para si própria, não é? E aí também começou a vender açúcar e se deu muito bem, não é verdade? Fazendo com que Portugal perdesse muito do mercado europeu e o açúcar não fosse mais assim interessante para Portugal. E vocês sabem que a história não é uma coisa que acaba uma coisa e começa outra, depois não é assim que acontece. As coisas vão acontecendo umas ao lado das outras, não é? E aquela história de encontrar as riquezas lá por Minas Gerais já estava acontecendo lá pelo finalzinho do ciclo da cana-de-açúcar. E ficou bastante interessante para Portugal agora investir na procura do ouro. Nos Estados Unidos houve o que eles chamaram de corrida do ouro. Aqui no Brasil também teve, só que não se chamou assim, certo? Agora, vamos para a nossa tarefa? Que tal? Vamos ficar com as páginas 126 e 127 para casa. Com o ciclo do açúcar, vieram muitos escravos para cá, ou seja, muitos africanos foram trazidos para cá como escravo. Então, eu quero que vocês, depois da tarefa feita, vocês façam uma leitura em voz alta das páginas 128, 129 e 130, que trata dos africanos que vieram trazidos, né? Eles não vieram, eles foram trazidos à força como escravos para cá. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Então, façam uma leitura em voz alta e mandem um vídeo para mim, tá bom? Tchau! Um beijo!